Minha diretoria, estou com a camisa do meu tricolor, do outro tricolor, tricolor de São Paulo, mas para falar de Fluminense e Atlético Paranaense. Mas antes disso, já baixou um futebol? E como é que você sabe as estatísticas do jogo do teu Flusão hoje? Me explica. Você é torcedor do Atlético Paranaense. Como é que você sabe os próximos jogos do Atlético de Cor, os próximos 5, 6? Se você não tem um OneFootball, você não consegue, irmão. E é de graça, tá aqui, QR Code na tela, link na descrição. Eu não sei mais o que fazer para você. Realmente não é possível. Mas enfim, se você tem um OneFootball, você sabe as estatísticas do jogo, você sabe tudo o que aconteceu, você sabe que o Fluminense tem 62% de posse de bola, o Atlético Paranaense teve 38%, você sabe que foram 14 finalizações do Fluminense contra 10 do Atlético Paranaense, você sabe que no segundo tempo o Atlético Paranaense deu uma equilibrada boa no jogo, no primeiro tempo só deu o Fluminense, foram 10 chutes a gol contra 1 no primeiro tempo, né? Você sabe que o Fluminense teve uma grande chance de gol que não virou gol, que foi um lance do Germancano, que o Atlético Paranaense já não teve essas oportunidades claras e que o resultado é absolutamente justo e merecido. Teria até que talvez um 3-1 fosse um jogo mais com a cara, né? O Cano fazia aquele golzinho dele lá e o Atlético lá pelo segundo tempo que foi melhorando, quando na medida que foi colocando alguns titulares que não começaram jogando, o Atlético deu uma equilibrada no jogo. O fato é que o Fluminense entrou em campo para jogar aquilo que ele joga, que é toque de bola, propor o jogo, a bola é minha, eu toco, eu avanço, eu sufoco você e você não vai ter a bola. Então você não vai me incomodar, porque você não vai ter a bola, você vai me incomodar de que jeito, né? E funcionou muito no primeiro tempo. O Atlético Paranaense entrou poupando alguns jogadores, principalmente de frente, e portanto deixando com que a marcação do Atlético em cima do Fluminense até funcionasse, que o Fluminense não criou nenhuma grande oportunidade de gol assim no primeiro tempo que tenha perdido. Mas a parte ofensiva do Atlético não gerava perigo nenhum pro Fluminense. E aí no segundo tempo ele começa a colocar jogadores mais, né, os titulares. Entra o Vitor Roque, que é a hora que o couro vai comer, porque esse moleque é diferente. No mesmo minuto o Nino faz um golaço de cabeça. E aí, resolvido o jogo, o Vitor Roque não tem nada que ele possa fazer a respeito. E o Fluminense consegue fazer 5 gols, não sofrer nenhum e vencer os 2 primeiros jogos do Brasileirão. É líder com 6 pontos, um saldo de 5. Muito difícil com a rodada que nós temos agora adiante, que alguém ultrapasse, que provavelmente o Fluminense vai terminar a rodada líder do Campeonato Brasileiro. Alguns destaques, algumas considerações. Por que o Fluminense jogou com o time completinho, titular, e o Atlético Paranaense não? Porque o Fluminense joga com o Paysandu na terça-feira, um time que ele já enfrentou o jogo de ida e ganhou de 3-0 no Maracanã. Ele vai viajar lá para Belém, mas já ganhou o jogo de 3-0, dá para mesclar ali, botar alguns titulares ali para manter uma espinha dorsal e pode perder de 1-0, 2-0, foda-se, né? Claro que não vai lá para isso, mas, né, pode segurar a onda porque tá 3-0 para ele. O Atlético Paranaense, por sua vez, perdeu pro CRB no 1-0 o jogo de ida. Então na terça-feira ele tem que reverter o jogo dentro de casa contra o CRB. Por isso que o Atlético Paranaense usou o time com algumas peças alternativas, digamos assim, porque ele sabe da dificuldade do jogo que ele tem na terça-feira. O CRB, por mais enfraquecido que seja em relação ao Atlético, vai jogar ali com aqueles 11 caras lá atrás, você sabe. Copa do Brasil, cada classificação dá um dinheirão, e esse dinheirão, uma parte ali, o diretoria já vai no jogador e fala, ó, X% aqui é pra vocês dividirem entre vocês. Porra, meu irmão, motivação maior que essa, tô pra conhecer ainda. Então, né, é um jogo difícil, é um jogo chato. O Atlético Paranaense, se conseguir fazer o gol rápido, se livra, mas pode ser aquele jogo que fique cozinhando. Então, o Atlético poupou e a gente entende por quê. O Fluminense, eu acho que vai poupar alguns jogadores contra o Paysandu e vou dizer o porquê. Porque depois desse jogo contra o Paysandu, o Fluminense entra numa sequência que ele ainda não teve na temporada, que aliás time nenhum teve, porque nenhum time jogou até agora no campeonato que não seja estadual. Então todos os times grandes do Brasil jogaram uma grande baba, tirando os clássicos, né, e as decisões. O restante foi uma grande baba. Aí, exceção feita ao Atlético Mineiro, que teve uma pré-Libertadores, teve 2 joguinhos lá, também não foram contra times muito difíceis, mas teve lá uma pré-Libertadores, né, alguma coisinha assim. Mas tirando isso, o normalzão mesmo, você pegou o time da Sul-Americana na primeira fase, essas coisas até agora. Então ninguém teve uma sequência até agora daquela que você fala, porra, agora nós vamos testar uns negócios aqui porque a coisa vai ficar complicada. E o Fluminense vem, depois do jogo contra o Paysandu, ele vai pra Fortaleza, enfrenta o Fortaleza fora, joga contra o River Plate na terça-feira seguinte no Maracanã, depois no Maracanã ele joga contra o Vasco, clássico, e depois ele sai para pegar o Cruzeiro fora de casa, que embora não viva o seu melhor momento, ainda é o Cruzeiro, assim como o Fluminense sempre foi o Fluminense mesmo, dentro dos seus piores momentos. Então essa sequência do Fluminense deve estar preocupando um pouco o Diniz nesse sentido, né, de tipo, devo dar uma segurada aqui em alguns jogadores, exatamente, eu acho que pelo menos o Ganso, o Marcelo e o Felipe Melo
eu tenho quase certeza que não vão jogar esse jogo. Pelo menos não começam jogando contra o Paysandu, imagino eu, exatamente olhando pra frente, que é pra onde o Fluminense tem que olhar. O Fluminense teve mais uma atuação regular, firme, o tempo inteiro dono do jogo, o tempo inteiro correndo atrás, o tempo inteiro pressionando o adversário, não abre mão da maneira de jogar. Eu acho que o Diniz promete alguma coisa pra esses jogadores, né, gente? Eu não sei o que acontece, mas o que o jogador do Fluminense dá carrinho no ataque aos 42 do segundo tempo ganhando o jogo? É só o Fluminense e o Soares que faz isso. É uma coisa muito louca isso. Mas mérito do Diniz, mérito do Fluminense, que tá jogando um grande futebol e que merece o resultado. O Atlético Paranaense fez um primeiro tempo muito ruim que acabou custando para ele o jogo. Quando ele pensou em reverter, pensou em encarar o Fluminense, falou, peraí, eu equilibrei o jogo no segundo tempo, e de fato ele tinha equilibrado mesmo. No segundo tempo o Atlético começou a equilibrar o jogo. Quando ele equilibrou o jogo, ele falou, o que tá me faltando? Tá me faltando chegar com perigo. Então agora eu vou botar algumas peças aqui titulares para arrumar o perigo lá na frente. No mesmo minuto que ele colocou o Vitor Roque, no minuto seguinte, cruzamento na área, o Nino faz o gol e aí mata o Atlético Paranaense. Depois até enfiou umas 2 bolas lá na frente, teve uma possibilidadezinha lá, mas o Atlético optou por ir ao Maracanã para não perder. Esse foi o grande erro. Eu acho que é mais negócio, em alguns casos, você ir para um jogo desse, com o time titular, e tirar 5 caras no intervalo, se você estiver ganhando de 1-0, se você, com 15 minutos de segundo tempo, alguma coisa assim, do que você entrar no jogo sem os seus titulares na frente, tá perdendo o jogo e colocar os caras pra gastar os caras já com o jogo praticamente perdido. Você vai fazer o quê? Vai virar 2-0 no Maracanã contra o Fluminense? Difícil, né? Ainda mais com o Fluminense podendo defensivamente se postar. É muito difícil, cara. Então, acho que a estratégia do Atlético, eu entendo o jogo contra o CRB, mas, né, dava pra ter jogado pelo menos meio tempo com o time, com todos os principais jogadores e tal, para fazer frente ao Fluminense. Sorte do Fluminense que deitou e rolou no primeiro tempo, acabou conseguindo o resultado. Merecido, líder. Claro que ser líder na segunda rodada não é, né, nada que se... não vamos pular na piscina, que nem aquele vascaíno engraçado fez lá. Mas é sempre bom, né? É melhor você ser líder na segunda rodada do que você estar na zona de rebaixamento na segunda rodada. Então o Fluminense começa o campeonato muito bem. Aliás, uma fase impressionante. O Fluminense, que é um time tido pelo dinizismo, né? O Fluminense é um time que é perigoso porque ele toma gol, ele faz gol, mas toma gol. Não, esse Fluminense tem uma puta defesa. Tá funcionando pra cacete. O Fluminense não tem tomado gols. Nesse brasileiro aqui, 2 jogos, nenhum gol sofrido. Libertadores da América também começou sem sofrer gols. Contra o Flamengo sofreu aquele gol no finalzinho, mas já tava 4, né? Enfim, só boas notícias pro torcedor do Flu, que aliás tem outra boa notícia também pra se registrar. Grande público no Maracanã hoje. 40 mil pessoas, se eu não me engano, para assistir um jogo. Claro que essa fase leva todo o torcedor do Fluminense ao estádio, mas ainda assim, 40 mil pessoas na segunda rodada do Campeonato Brasileiro é um público legal, né? Então, parabéns. Tudo tá dando muito certo no Flusão.